Bom dia a todos. Está no Diário Oficial da União em edição extra a nomeação de 2 nomes feita pelo presidente Michel Temer ao Conselho da República, que deve se reunir daqui a pouco. São os nomes publicados do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e do presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Jorge Luiz Macedo Bastos. A nomeação destes 2 nomes atende a uma diretriz do Conselho da República, que reúne o presidente da República, Michel Temer, os presidentes da Câmara e do Senado, além dos líderes da maioria e da minoria no Senado e da Câmara. Além de todas estas pessoas, está prevista a participação de outros 6 nomes da sociedade civil, cidadãos da sociedade civil. 2 deles nomeados pelo presidente, 2 pelo presidente da Câmara e 2 pelo presidente do Senado. E aí nós tivemos essa publicação às vésperas da reunião, efetivamente, dos nomes os nomes que a presidência da República nomeia. Então, repetindo, Carlos Veloso, ex-ministro do STF, e o presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Jorge Luiz Macedo Bastos. Ainda não há a informação confirmada de quem são as outras pessoas que devem ser nomeadas pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, mas é prevista a participação de outros 4 nomes, 2 nomeados por cada casa. Houve aí até a contestação de que Temer deveria ter ouvido do Conselho da República antes de nomear esta intervenção federal no Rio de Janeiro. Ontem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou que é apenas uma intenção de caráter consultivo, apenas de maneira consultiva que deve ser ouvido o Conselho da República, não necessariamente deliberativo, não é o Conselho que vai decidir se há uma intervenção ou não, é apenas feita uma consulta a este Conselho, que acontece hoje antes que o projeto seja colocado em votação na Câmara, o que deve acontecer no Congresso ainda na noite de hoje. Tiago e Joseval. Professor Vila. Vamos lá. O pessoal não conhece a Constituição. O Eunício Oliveira, o índio das planilhas, não conhece a Constituição. O presidente da República não conhece, já mostrei que não conhece. O presidente do Congresso Nacional, que o presidente do Senado é do Congresso, idem. Por quê? Se consulta o Conselho da República no estado de guerra e de defesa, não numa intervenção federal. Está na Constituição, é só ler, não é interpretar, é ler. Está errado. E quem lembrou que o Conselho da República não estava vazio era eu, sexta-feira aqui, que disse que o Conselho da República estava incompleto porque 6 membros, eles esqueceram do Conselho. Há 10 anos não tem ninguém lá. Porque o Conselho da República é o artigo 89, que o presidente não leu. E é professor de direito constitucional. Isso que é pior. O Conselho da República é formado. É um órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado, o ministro da Justiça e, inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente da República. São esses 2 citados pelo Tiago. 2 eleitos pelo Senado Federal. Eunício, aprende a ler, índio. Índio, aprende a ler. Eleitos. O senhor não vai designar ninguém. Tem de ser eleitos pelo Senado Federal. E 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Nós somos um país de ignorantes. O presidente da República é ignorante, da Câmara não foi citado ainda sobre o assunto, mas o do Senado é ignorante, né? A questão toda está clara na Constituição, é literal, não é interpretativa. Ou seja, repetindo, o presidente pode nomear, nomeou esses 2. Tem Senado e Câmara. Tá aqui na Constituição, inciso 7, artigo 89, tem de ser eleitos, precisa constar da pauta, ter nomes, apresentar justificativa, não é assim. E por fim, o Conselho da República é uma tentativa de 2 lados, uma brasileira de imitar o Conselho de Estado da Constituição de 1824. O Conselho de Estado era um órgão no qual o imperador consultava, nomeava conselheiros e consultava quando de assuntos do interesse do Império do Brasil, que era a dominação que o Brasil tinha pela Constituição de 1824. Conselho de Estado. E a outra inspiração é o Conselho da Revolução da Constituição Portuguesa pós 25 de abril. O movimento dos capitães, temeroso que o movimento que perdesse poder
poder com a Constituição criada após 25 de abril, incluiu o Conselho da Revolução, que era um meio deles terem, de alguma forma, a participação na gestão política do Estado. Porém, o Conselho da Revolução não existe mais na Constituição portuguesa. Então, o Conselho da República tem as duas fontes que originaram essa criação desse conselho, que, vale lembrar, nunca se reuniu. Em 30 anos, só teve, assim, quem tomou posse. Por exemplo, Almino Afonso. O Lula o designou na primeira gestão, Conselho da República. Só teve a reunião de posse. Não teve mais reunião nenhuma. Então, esse conselho é inútil. Bom, e a esclarecer também que não se trata de estado de sítio nem estado de defesa. É uma mera intervenção. Sim. Regulada no artigo 84 e não no 136 da Constituição da República. E lembrar sempre que como bem disse o Gesualdo, intervenção federal, que tem muita gente, até na imprensa, a gente lê intervenção militar, não tem intervenção militar. Não é. Intervenção federal, está disposto, artigo 34, inciso 3, está ali sem problemas tal. Quer dizer, agora essa do Conselho da República é uma piada. Agora, pior é o presidente do Congresso Nacional, o índio, como ele é conhecido nas planilhas, não saber que precisa ser eleito, ele quer designar, não. E precisa entrar na pauta, apresentar nomes. Não é assim. Professor, mas também não há outro jeito para o presidente da Câmara, porque o fato aconteceu, era urgente e não existe o Conselho. Sim. O prazo é 24 horas para a Câmara aprovar. Então como é que fica? É que não 24 horas a Câmara tem que aprovar. Se for eleger ainda o Conselho, vai para o ano que vem. Porque não é condição sine qua non. No caso, inclusive porque o artigo 90, no inciso 1, trata disso. O Estado de Defesa e Estado de Sítio. Ele também fala na intervenção federal. Só que quando você lê o artigo 34, a Constituição é mal redigida. A Constituição é mal redigida, é mal feita. A Constituição virou um caos, é uma bagunça. Basta ver o artigo 5º, quantos incisos tem. Não há no mundo um artigo tão longo como o artigo 5º. Mas são cláusulas pétreas. Aí não pode mexer. Mas foi tudo mal feito. Não, é bonito. Também o redator final alterou, inclusive, o que o plenário votou. Nelson Jobim, eu não esqueço dessa história. Ele faz menção à questão da intervenção federal, só que no artigo 34 não. Então, o que vale é o artigo 34.